Olá, tudo bem? Todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Em 1988, a Constituição, chamada de Constituição Cidadã, previu a universalização do acesso aos atendimentos médicos de baixa até alta complexidade. Surgia aí o Sistema Único de Saúde com gestão compartilhada entre União, estados e municípios. De lá para cá, o SUS, em suas várias frentes de atendimento, se equilibra entre ser um modelo justo e de excelência técnica para toda a população e recursos insuficientes para manter a grandeza do sistema. A saúde e seus desafios são o tema do programa de hoje. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Minas Gerais tem 853 municípios, 14 macro-regiões e 89 micro-regiões de saúde. Essa política de atendimento regionalizado tem o objetivo, segundo o governo estadual, de que cada micro-região seja capaz de fornecer os serviços de média complexidade, principalmente em hospitais, e as macro-regiões forneçam os serviços de alta complexidade. Atualmente, são cerca de 480 hospitais no estado que prestam serviço para o SUS, considerando instituições públicas, filantrópicas e privadas. O SUS aqui em Minas faz em média 30 milhões de atendimentos ambulatoriais por mês, o que consome cerca de 200 milhões de reais mensais. O estado tem hoje cerca de 29 mil leitos destinados aos usuários do SUS. Outros 14 mil leitos estão na rede privada. Durante esse programa, vamos falar sobre os 3 níveis de atenção à saúde: a atenção básica, a média e a alta complexidade. A definição de cada uma é do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, conhecido como CONAS. Os procedimentos de maior complexidade envolvem alta tecnologia e alto custo, como cirurgias no coração, na coluna, no crânio, tratamento contra o câncer, contra queimaduras e de problemas renais crônicos. A lista é grande, mas já deu para ter uma ideia, né? A média complexidade ambulatorial e hospitalar engloba ações e serviços que exigem a presença de profissionais especializados e também de tecnologia para diagnósticos e tratamentos. E a atenção básica é aquele primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, onde é feita a triagem, os diagnósticos clínicos e ainda tratamento de dor de garganta, diarreia, atendimento de pequenas urgências, pré-natal, vacinação, entrega gratuita de medicamentos. Vamos entender um pouco como funciona o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele tem responsabilidades divididas entre governos federal, estadual e municipal. A porta de entrada do usuário no SUS é a Unidade Básica de Saúde, a UBS, popularmente conhecida como posto de saúde. Cada município é responsável por elas. Para facilitar o acesso ao usuário, as cidades costumam mapear a área de atuação de cada UBS por bairro ou região. Minas Gerais é o estado com mais unidades de saúde do país. Ao todo, são mais de 5 mil. Já a unidade de pronto atendimento, a UPA, é responsável por concentrar os atendimentos de saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. O objetivo delas é diminuir as filas dos hospitais e evitar que casos de menor complexidade sejam encaminhados diretamente para as unidades hospitalares. A UPA funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e deve resolver a maior parte das urgências e emergências. Lá é feita a análise da necessidade de encaminhamento do paciente a um hospital ou de mantê-lo em observação. As despesas de custeio mensal da UPA são de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já os hospitais devem atender casos de alta complexidade e emergência encaminhados pelos postos de saúde, UPAs ou por ambulâncias, além de fazer atendimento clínico geral em diversas especialidades. No programa de hoje, vamos focar nos hospitais. A rede própria do governo de Minas, a FHEMIG, é referência em atendimento hospitalar. Mas mesmo assim não é capaz de dar conta de toda a demanda da população.
Criada no fim da década de 1970, a Fundação administra 21 estabelecimentos de saúde localizados em todo o estado. Na lista estão os hospitais João 23, Alberto Cavalcante e Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e o MG Transplantes. De janeiro a julho deste ano, os hospitais da rede FHEMIG realizaram 10.465 cirurgias. No ano passado, foram 18 mil procedimentos. A reabertura da emergência do Hospital Júlia Kubitschek na região do Barreiro, na capital, e melhorias no atendimento em unidades do interior para evitar maiores deslocamentos de pacientes foram cobradas do secretário de Estado de Saúde em julho, numa reunião do Assembleia Fiscaliza, aquele momento em que integrantes do governo têm de vir aqui explicar as ações de cada área. A cobrança dos parlamentares era pela retomada do serviço porta aberta de emergência do Hospital Júlia Kubitschek e o atendimento integral do Ambulatório de Saúde da Mulher. O Júlia é referência para uma população de 300 mil pessoas do Barreiro e ainda para a Grande BH. A questão já era acompanhada de perto pelo Legislativo há alguns meses. Uma visita técnica feita em maio encontrou outros problemas graves no hospital, como servidores sobrecarregados e equipamentos novos e caros, como respiradores e camas elétricas jogados numa ala da unidade. Nós nos deparamos com esses equipamentos escondidos, nós podemos falar com muita tranquilidade, escondidos dentro de uma enfermaria, sucateados lá dentro e trancados. Então são camas, são diversos equipamentos. Esses equipamentos não poderiam estar aqui, mesmo porque eles não pertencem à FHEMIG. A emergência do Júlia Kubitschek só foi retomada no fim de julho, depois de mais de 2 anos suspensa. Em um estado tão grande como Minas, um hospital em cada região é mais que necessário. Ele faz os atendimentos especializados e evita que pacientes tenham que ir para outras cidades, muitas vezes para a capital, para conseguir tratamento. Infelizmente, não há regionais em todo o estado e as obras não avançam nos últimos 4 anos. A retomada da construção de 6 hospitais regionais foi considerada prioritária pela atual administração estadual já em 2019. Até hoje, só 2 foram concluídos, os hospitais regionais de Uberaba e de Uberlândia. O governo afirma que os recursos para concluir as obras dos outros hospitais estão garantidos. Vão sair do dinheiro que a Vale deve em reparação pelos prejuízos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho e também pelo acordo feito com a Fundação Renova pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Agora, em agosto, a obra do Hospital Regional de Governador Valadares foi licitada. Já o edital da unidade de Teófilo Otoni deve ser aberto em setembro. Em Divinópolis, também há uma expectativa de que o hospital público deixe de ser apenas um esqueleto. A construção, que começou em 2010, foi interrompida em 2015 e já consumiu 60 milhões de reais. Para retomar a obra, a prefeitura repassou ao estado o terreno onde está o imóvel. O governo espera repassar 100 milhões de reais do acordo com a Vale para finalizar e entregar esse hospital com capacidade para até 400 leitos para atender 54 cidades da região de Divinópolis, que tem mais de 1 milhão de pessoas. A intenção do governo atual é que a administração de hospitais regionais e também de estabelecimentos da rede FHEMIG seja feita por meio de organizações sociais. Elas são entidades privadas sem fins lucrativos com as quais o poder público estabelece parcerias por meio de contratos. Logo no início do mandato Zema, em 2019, representantes do Executivo estiveram aqui e defenderam esse modelo. Já na época, sindicalistas e servidores da FHEMIG protestaram. Mesmo assim, está aberta a seleção do Hospital Regional João Penido, de Juiz de Fora, na Zona da Mata. No ano passado, o governo chegou a fazer a concorrência para o Hospital Regional Antônio Dias de Patos de Minas, mas não houve administradora classificada. A Justiça Mineira já chegou, inclusive, a conceder decisões favoráveis ao Ministério Público para impedir a concessão dos hospitais regionais de Teófilo Otoni e Governador Valadares. A decisão do juiz acolheu a tese de que os editais não tiveram aprovação do Conselho Estadual de Saúde e, por isso, não podem ser implementados pelo governo mineiro. Eu conversei com o presidente do Conselho, Ederson Alves da Silva, e ele explicou o porquê de o órgão ser contra a atuação de organizações sociais.
Quando decidimos algo, é porque nós fizemos um amplo debate com a sociedade, né? Primeiro, nós fizemos um seminário, né, trazendo pessoas favoráveis e pessoas contrárias, né? Inclusive tiveram indicações da gestão do Estado e também daquelas instituições que nós convidamos também, que defendem posicionamento contrário aí às organizações sociais. Então houve um amplo debate, inclusive pedimos audiência na Assembleia Legislativa, que foi prontamente atendida por algumas comissões de saúde, que esse debate também ocorreu na Assembleia Legislativa. E diante disso, né, o entendimento que as organizações sociais hoje não foi bem sucedido em outros estados, vamos dar o exemplo do Rio de Janeiro, precarização, rotatividade dos profissionais, desvio de recurso público, porque entendemos que a saúde é um serviço essencial e que deve ser gerido pelo Estado. Então, esse é o posicionamento, o entendimento hoje do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Vamos falar agora do principal braço do SUS em todo o país, as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Eles são responsáveis por 70% do atendimento de alta complexidade, 50% de média complexidade e por 5 milhões de internações e 280 atendimentos em ambulatório. O problema é que essas instituições não estão conseguindo manter os serviços. A União deve mais de 20 bilhões de reais a elas. Nos últimos 6 anos, 315 unidades fecharam as portas para conter a sangria da ordem de 10 bilhões ao ano por causa do valor que o SUS paga pelos procedimentos. Vamos a alguns números para entender o desequilíbrio. Desde 1994, quando começou o Plano Real, a tabela do SUS e seus incentivos foi reajustada, em média, 93,77%. No mesmo período, o aumento do índice de preços ao consumidor superou os 630% e o salário mínimo subiu mais de 1.500%. Não precisa nem fazer muita conta para ver que é difícil sustentar um hospital assim. Tem direito a bem menos do que gasta e, para piorar, não recebe os repasses. Aqui em Minas não é diferente. Dos 480 hospitais no estado, 316 não têm fins lucrativos. Em 2020, ano da pandemia, eles foram responsáveis por 68% da assistência aos pacientes do SUS, de acordo com o relatório da Federação das Santas Casas. E eles também enfrentam a inadimplência do governo estadual. Minas deve para a Santa Casa de BH em torno de 21 milhões de reais. São dívidas de governos passados e não há expectativa de quando serão quitadas. A atual administração estadual está com os repasses em dia e até aumentou a verba por meio do programa Valora Minas. O repasse atual chega a cerca de 35 milhões ao ano, com o incentivo dado à realização de cirurgias eletivas represadas pela pandemia. O Valora Minas é a política de atenção hospitalar do Estado. Ela é resultado de um programa lançado em 2011 pelo governo federal. A meta do QualiSUS é melhorar a qualidade da assistência em saúde sem desperdício de dinheiro público. É o tal do fazer mais, melhor, sem jogar dinheiro fora. O projeto é resultado da integração entre Ministério da Saúde, estados e municípios. Dentro dessa perspectiva, o Valora Minas tem várias iniciativas. Uma delas é em relação aos repasses estaduais. Antes eram transferidos aos hospitais, levando em consideração a quantidade de leitos. Agora a lógica mudou. Os recursos vão para as micro-regiões e os repasses levam em conta as entregas e as necessidades hospitalares de cada território. Vamos ver a opinião do presidente do Conselho Estadual de Saúde sobre o Valora Minas. Há necessidade de ampliar esse debate junto aos hospitais, junto aos conselhos municipais de saúde, principalmente com a questão da destinação desse recurso, né? Então isso é fundamental para verificar se realmente esse recurso será aí garantido aí o atendimento, né, aos usuários do Sistema Único de Saúde que precisam desses hospitais. Como já falamos aqui no Assembleia em Destaque, até as eleições, vamos falar sobre as propostas dos 3 primeiros candidatos citados na última pesquisa de intenção de voto publicada em Minas. Elas estão nos programas de governo. Eis algumas da área da saúde.
O programa de governo de Romeu Zema, que tenta a reeleição pelo Partido Novo, tem 4 ações no chamado Eixo Saúde. O término das obras de 6 hospitais regionais, que devem ter a gestão concedida à iniciativa privada, a ampliação do Opera Mais, programa que paga por cirurgias eletivas feitas pela rede credenciada, incentivo ao diagnóstico precoce, aumentando o valor pago pelos procedimentos, e a atração de investimentos privados para melhorar a rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que disputa o governo de Minas pela Federação Brasil da Esperança, também destaca a entrega dos hospitais regionais como prioridade. E, nesse caso, a gestão será definida com a participação do governo federal. Entre as propostas estão a redefinição da rede FEMIG para que tenha mais atuação no interior do estado, o aumento da vigilância sanitária com o fortalecimento de laboratórios regionais, além da estruturação de centros de informações estratégicas nas macro-regiões para otimizar a resposta às emergências, surtos e investigações epidemiológicas, e a criação de centros de atenção psicossocial regionais com ênfase especial ao cuidado de usuários com dependência do álcool e outras drogas lícitas e ilícitas. A construção dos hospitais regionais também é defendida pelo candidato Carlos Viana, do Partido Liberal, que ainda pretende dar apoio técnico e financeiro aos consórcios públicos de saúde, ampliar a cobertura dos serviços de urgência, o SAMU, para todas as regiões do estado e fortalecer a atuação preventiva da rede de atenção à saúde. Na minha conversa com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, ele falou das expectativas do setor em relação ao governo estadual, independentemente de quem seja eleito. O que está sendo colocado hoje, né, inclusive no período da pandemia, que nós temos instituições importantes no estado de Minas Gerais, né? A FUNED, que deve ter um financiamento, né, que poderia estar ali também contribuindo com a produção de vacinas. Tem a Fundação Hospitalar, que é importantíssima, que precisa melhorar suas estruturas, precisa de valorizar seus profissionais, precisa fazer concurso público para a rede FEMIG e, principalmente, trazer um investimento, não precarizar, sabe? Tenta precarizar para privatizar. Isso não é leal com o Sistema Único de Saúde. Precisamos de um financiamento adequado para a rede FEMIG, para que ela possa dar resposta à sociedade. Um outro ponto importantíssimo é a entrega dos hospitais regionais, que já estão atrasadas essas obras há anos no nosso estado. Precisamos entregar esses hospitais à população de Minas Gerais, que precisa desse atendimento próximo às suas casas, né? É isso, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, outras informações sobre o Parlamento estão na internet e não deixe de interagir com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Tchau e até a próxima.